E olha, a Justiça concedeu ontem à noite a revogação da prisão temporária de 3 dos 5 presos no caso do esquartejamento do advogado Ronaldo César Capelari. Ou seja, teve uma reviravolta nesse caso. Hoje cedo, a Polícia Civil trouxe detalhes da mecânica do crime. Ao vivo, a Priscila Andrade tem os detalhes pra gente. Uma coisa é certa, viu, pessoal? Era a dona da casa e o namorado dela que foram os mentores e executores desse crime, né, Priscila? Bom dia pra você. Exatamente isso. Essa é a conclusão que nós temos até o momento. Muito bom dia para você, Casagrande. Bom dia para todo mundo que nos assiste nesta sexta-feira e a gente vai dar todos os detalhes desse caso. Na verdade, desde da prisão na quarta-feira até esse momento, a Polícia Civil aqui de Araçatuba teve um duplo trabalho, Casagrande, que era investigar. O intuito é elucidar esse caso o mais rápido possível. Só que também teve que trabalhar em derrubar as inverdades que foram ditas logo no início. Essas inverdades são por base das denúncias do depoimento dessa jovem de 24 anos, locatária moradora da casa onde o crime aconteceu. Num primeiro momento, ela imputa a participação do crime a 3 jovens entre 25 e 19 anos, 2 com passagem e 1 sem passagem. Os 3, desde o início, não confessaram o crime, mas precisaram ficar detidos temporariamente. Quando é que houve essa reviravolta, Casagrande? Com a prisão do 5º indivíduo, um jovem de 21 anos, que na verdade era o namorado dessa jovem, a moradora da casa. Quando este homem foi ouvido pela polícia, desde o início ele já confessou. Ele já foi explicando a mecânica do crime. Vou lhe dizer mais. De acordo com o Dr. Paulo Natal, que estava à frente das investigações durante a coletiva de imprensa agora há pouco, disse que até explicou aonde estavam escondidos os R$200 que haviam sido subtraídos do local do crime. Ele disse que estava na casa dele, em cima do guarda-roupa, dentro de uma pasta. Quando a polícia chegou lá, encontrou o dinheiro, os R$200. Fora isso, explicou toda a mecânica. E quando foi que teve realmente essa confissão? Quando o casal de namorados foram confrontados. E aí não teve para onde correr. Tudo caiu por terra e é aí que com essa confissão, com essa nova versão, e aí imputou, acabou refletindo, claro, na soltura até o momento desses 3 que, pelas informações que chegaram até o momento, não tinham nenhuma participação com o crime. Então, o foco, a luz, está sobre este casal que confessou ter planejado e ter executado este assassinato brutal, Casagrande. Inicialmente, Priscila, falava-se então que era um roubo e depois acabou desenrolando para um latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Me diz uma coisa, é muito estranha essa história, uma crueldade tamanha como essa, atrás de apenas R$200. O que eles tinham como alvo? Qual era o dinheiro que eles queriam? O que eles estavam buscando nesse roubo? Isso foi levantado na nossa pergunta, ao que o delegado respondeu. Segundo os jovens, os autores aí que participaram da autoria desse crime, eles disseram que queriam roubar o dinheiro e utilizar o cartão que a vítima estava. E o carro? A intenção do carro não era nem o desmonte, não era passar para frente. A intenção, na verdade, era dar um sumiço no veículo, era despachar junto com o corpo da vítima. Só que os dois e nem o namorado tinha habilidade em dirigir. Por isso eles bateram no muro da casa e aí resolveram largar essa caminhonete, o veículo ali aonde foi encontrado, isso na terça-feira de manhã. Veja só, roubar o dinheiro que ele havia trazido e um cartão que a intenção deles era utilizar em outras compras. Apenas isso. Por enquanto, essa é a informação. Mas é como o delegado disse, há outra linha de investigação, as investigações continuam. Não é porque a autoria mudou, não é porque já se tem algumas respostas como objetivo desse roubo seguido de assassinato, que está tudo respondido nos pingos nos is. Ainda não. Priscila, enquanto isso, vamos relembrar o caso para quem está chegando agora, para você que está acompanhando a gente aqui na tela do SBT Interior. Esse caso, o sumiço do advogado foi na segunda-feira. Ele saiu para ir para a academia, disse para a família que iria para a academia de natação. E então, o que ele fez? Na sequência, ele então desapareceu. Ele parou de responder mensagens, ele não atendia mais ligações. Aí a família falou, pera lá, tem alguma coisa errada. No dia seguinte, na terça-feira, na parte da manhã, esse carro aí, que é o carro dele, foi encontrado
parado em uma estrada rural próxima à divisa com a cidade de Birigui. Dentro do automóvel tinham marcas de sangue e tinham também ali um chinelo, que era o chinelo da vítima. A partir de então, a polícia percebeu que se tratava de um crime e não um desaparecimento intencional. As investigações começaram, as investigações foram avançando, até que uma denúncia anônima falou o seguinte: esse carro que a imprensa está mostrando já esteve nessa casa, essa casa que a gente está vendo. Esse foi o local do crime. Disseram o seguinte: essa caminhonete estava aqui ontem à noite, ou seja, tem algo de errado. A polícia foi lá. Quando chegou no local, não tinha ninguém na casa, mas tinha um banheiro trancado. Quando abriram a porta do banheiro, o corpo estava esquartejado em 3 sacolas plásticas. Nesse local que a gente está vendo, as marcas de sangue ainda persistiram no dia seguinte, mesmo após a jovem e o namorado dela terem lavado todo o ambiente. Deixa eu voltar a falar com a Priscila Andrade pelo seguinte, Priscila. Se a tentativa era apenas de um roubo, que acabou evoluindo para a morte, por que eles optaram pelo esquartejamento se o interesse deles era apenas o dinheiro? Pois é, essa é a parte que mais chocou todo mundo que estava presente na coletiva de imprensa, e eu vou tentar até pensar nas palavras para ter bem cautela. Casagrande, segundo o namorado e segundo a moradora da casa, eles decidiram desmembrar o corpo da vítima porque o namorado não conseguiu carregar o corpo para dentro da caminhonete. Você contou perfeitamente essa cronologia do crime. O que aconteceu é que a caminhonete, na casa, tem um espaço onde a caminhonete estacionou. Então, o que facilitaria, a caminhonete não ficou na rua, o que facilitou aí a tentativa da remoção do corpo para dentro da caminhonete. Essa era a ideia principal. Quando o namorado tentou quando o advogado, a vítima, chegou na casa, ela foi abatida logo na entrada, antes dos 2 cômodos, com uma martelada. Ele caiu. Num dado momento, ele começou a gemer, estava com dor. E aí, o namorado tapou a boca dele com um tape, uma fita tape. E aí, tentou colocar ele dentro da caminhonete, só que ele não conseguiu. Nesse momento, ele ligou para o pai, pedindo ali uma ajuda, uma espécie de rampa para facilitar a remoção. Só que aí o pai do namorado da moradora disse assim: não, eu vou aí, eu levo para você. Ele não sabia do que se tratava. Quando ele percebeu que o pai poderia estar acompanhando, ele disse: não precisa não. Não precisa, que eu já resolvo aqui. Então, o que ele fez? Ele retirou o corpo, porque ele amarrou o pulso, amarrou uma corda e estava tentando puxar o corpo do advogado. Foi aí que ele desistiu dessa ideia, levou para o banheiro, e aí a namorada pediu emprestado, foi atrás de material para fazer aí esse esquartejamento, entregou. Ela repassou o material. O material era do pai do namorado dela. E aí ela repassou isso para ele e saiu da casa. E ficou só de mutuca para vendo a movimentação. Enquanto que o esquartejamento acontecia dentro do imóvel. E uma informação importante, Priscila, só para a gente não ficar com dúvida em relação a esse caso. Como que foi? O esquartejamento, pessoal, não foi no mesmo dia do crime. O que aconteceu? O corpo foi ali, a morte foi provocada na segunda-feira à noite e o corpo, então, só foi esquartejado no dia seguinte, na parte da tarde. Porque a jovem, que é a moradora da casa, ela se assustou com tudo que aconteceu. O próprio delegado que contou para a polícia, para a Priscila também, o seguinte: eles se assustaram com a dimensão que aquilo foi ganhando. Eles não imaginavam que precisariam matar, mas como ele estava sofrendo com muita dor, como o impacto foi muito forte, eles resolveram matar. Não conseguiu levar o corpo. Ele pegou ali uma parte de um espelho do quarto da jovem para tentar servir como rampa para colocar o corpo no carro. Mas o advogado, ele era forte, ele era parrudo, então isso dificultou. Não conseguindo fazer o andamento ali para desovar o corpo, o que eles fizeram? A mulher deu pista, foi embora, ficou assustada. O jovem também foi. No dia seguinte, voltou então com as ferramentas e juntos eles foram agindo. Como que foi? A mulher ficou do lado de fora, ela fazia, como a Priscila falou, ela levava uma ferramenta ou outra, dava um suporte, mas ficava observando o que estava acontecendo do lado de fora. Enquanto lá dentro, ele cometia ali o crime, continuava o crime e iria cortando então o corpo da vítima. É uma história cruel que deixa todo mundo bastante emocionado, chocado.
delegado. Enquanto a gente estava acompanhando essa coletiva, a cada detalhe, a gente ia ali fazendo caras de horror entre os colegas da imprensa, porque é realmente muito, muito brutal. Não estamos trazendo todos os detalhes, porque tem detalhes que a gente não pode nem contar, em respeito à memória da vítima, em respeito à família da vítima. E o detalhe é o seguinte, né, Priscila? Hoje cedo, enquanto você estava acompanhando a movimentação, Priscila chegou logo de madrugada ali na porta da delegacia, você conseguiu flagrar a jovem, flagrar a menina que é apontada como a responsável e fez perguntas para ela. Vamos acompanhar. Laís, você não é aqui de Araçatuba, né? Você é de São Paulo, certo? Sua mãe sabe o que aconteceu? Você se arrepende? Alguém pagou você por fazer isso? Quem que você teve a ideia de dar estopim, de roubar o Renato? Você conseguiu observar bem? Você, meu amigo que está em casa, que está me acompanhando desde o comecinho do nosso jornal, trazendo informações em primeira mão aqui na tela do SBT. Olha só a cara dessa menina que acabou com a história de uma família, que acabou com a vida de um profissional que tinha apenas 53 anos de idade. Olha só a tranquilidade que ela nega ou que ela confirma apenas fazendo com a cabeça, movimentos com a cabeça. Você observa a cara dela serena. Tá calma, tá no camburão, tá indo para a unidade prisional de Dracena e mantém esse olhar. Olha só que coisa impressionante. Pode voltar para mim? Priscila Andrade, o que o delegado falou sobre as características desses dois? Eles se arrependeram em algum momento? Não quis nem usar a palavra arrependimento, porque a impressão foi o que deixou todo mundo mais chocado ainda, Casagrande. A impressão que dava é que os dois não têm noção da gravidade do crime brutal que cometeram. Nós estivemos, o delegado usou todas essas palavras. A impressão que dá é que eles não têm a noção do que cometeram, do que causaram. O causaram para a família da vítima, que agora vai ficar enlutado, o que causaram para um ser humano. A impressão que o delegado usou é de extrema frieza. Frieza para admitir, frieza para esmiuçar detalhes. Não houve um choro, não houve um pedido de desculpa, não que adiantasse nesse momento, mas não houve aquela reação que a gente possa ver no rosto de um ser humano que seja. Não, quando eu encontrei com ela no camburu, ela estava lá na viatura presa, ela estava assustada porque tinha muita câmera em cima dela, mas as perguntas que ela fazia, ela só fazia sim, dizia que não demonstrava em nenhum momento algo que pudesse repassar em defesa dela, o que ela pudesse falar. Só que o que mais me deixou chocada foi quando o namorado dela saiu, Casagrande. O namorado dela também foi transferido para uma unidade prisional e quando nós chegamos perto da viatura para saber, foi você que esquartejou sozinho, bem no cantinho ainda pude ver. Ele deu um sorrisinho de lado assim, como se tivesse, se não fosse nada. Virou o rosto e foi embora. Ainda perguntei para ele, foi você que esquartejou? E por que você está sorrindo? A última impressão que ele tem, que ele deixa, além de ser um assassino confesso, é esse sorrisinho de debochado antes de ser levado para a unidade prisional, Casagrande. Olha, Priscila, a gente trabalha com isso há muitos anos, né? Décadas, inclusive, eu diria. A gente acompanhou muitos e muitos casos, mas eu te confesso, Priscila, em toda a minha carreira até hoje, eu nunca fiquei tão envolvido e tão chocado com uma história como essa que a gente está contando agora. Como essa que nós estamos trazendo há quase uma semana aqui na tela do SBT. A cada detalhe que a gente descobre dessa história, a cada avanço da investigação, a cada revelação por parte da polícia, eu não consigo entender onde vai parar a humanidade. Me dá novamente a imagem da debochada e da tranquilidade da jovem que foi usada como isca. Essa jovem aí, 24 anos de idade, se você cruzar na rua, você vai imaginar que ela planejou um roubo a uma pessoa que ela se dizia próxima há pelo menos 4 anos, há 4 meses, melhor dizendo. Ela tinha uma relação próxima com esse advogado, uma amizade, enfim, há pelo menos 4 meses. Ela atraiu esse rapaz, ou seja, usou da confiança que ele depositou nela até a casa onde ela mora, em Araçatuba. Na sequência, põe a imagem do outro rapaz. Esse é o namorado dela, que a gente está observando agora. Foi ele quem, segundo a polícia, segundo ele mesmo confessou, esquartejou o corpo do advogado Ronaldo César Capelari. Olha só a calma e a tranquilidade que eles estão. Eles têm aí na casa dos 20, ele tem 21 e a jovem tem 24 anos. E agora os dois, então, vão para a cadeia. Mas eu falo o seguinte, vão ficar quantos anos presos? Vão ficar 10, 15, sei lá, quem sabe até 20 anos atrás das grades.
familiares e vão sair com uma vida pela frente. Mas e a família desse jovem, e desse advogado, e os filhos dele que vão crescer sem ali a companhia e ensinamentos do pai? E essa viúva que agora ficou sem o marido para ajudar na criação dos filhos? É isso que me revolta e que deixa muita gente revoltada também na nossa transmissão pelo Facebook. Olha só, o pessoal está falando aqui, está muito revoltado, falando é muito triste esse caso, né? A Dirce Mazeto falando, meu Deus, que tristeza. O José Jordão falando, quem mais sofre é a família. A Cecília Magauan falando, que horror, meu Deus, não tem sentimento, são verdadeiros monstros. E por aí vai. São muitas e muitas pessoas compartilhando do mesmo sentimento de revolta, do mesmo sentimento de dor que a gente está compartilhando. Eu fico imaginando se nós, Priscila, que estamos aqui acompanhando isso, na teoria à distância, não conhecemos essa vítima, a gente já fica sensibilizado. Imagine você a dor e o sofrimento de toda uma família. Casagrande, exatamente. Aquilo que você falou é tudo. É só para a gente concluir uma informação para reforçar o pessoal de casa, é um detalhe. Eu sei que é um pouco grotesco, mas só para dizer uma linha de planejamento. Porque assim, o que eles alegaram é que a situação fugiu do controle, era para ser um roubo. Para ser um roubo que fugiu do controle e se tornou um assassinato, um latrocínio. Só para você ter uma ideia, é uma informação adicional, mas as mãos da vítima, elas foram cortadas. E segundo o namorado, ele conseguiu despachar as mãu porque era a parte mais leve para despachar no Rio Baguaçu. Foi por isso que as mãos não foram encontradas. Para você ter uma noção, uma pessoa responder um negócio desse, os dois não tinham passagem. Vão cumprir por ocultação de cadáver e latrocínio, de 20 a 30 anos de prisão, ocultação de 1 a 3 anos de prisão. Eles podem voltar se precisar fazer uma acariação. Porque a investigação não termina só porque os dois resolveram confessar que foram os autores desse mecanismo, dessa mecânica desse assassinato. Não para por aí. Até porque, segundo a pronta resposta da polícia, que está tendo um tempo e bastante pressionada para dar essa resposta à população, ela tem ainda um outro leque para investigar, porque pode haver a possibilidade de participação de outras pessoas. A funcionabilidade da casa Casagrande. Por que ele foi alugado tão recentemente? Quem frequentava aquela casa? A pessoa que foi chamada para levar a moradora da casa no momento em que o advogado estava na casa, sendo torturado, passando por aquele momento, ela foi retirada para uma outra pessoa. Tudo isso vai ser apurado. As investigações não terminaram aqui. Ainda vai ter muita coisa que a gente ainda vai acompanhar e vai repassar, porque é o público que merece essa informação, você, eu, todo mundo. A gente compartilha esse sentimento, Casagrande. E principalmente a família que quer uma resposta e quer que a justiça seja feita. Obrigado, viu, Priscila Andrade, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. E a gente fala que as pessoas aí estão cada vez mais sem noção, estão sem amor à vida,